Esportivo. Oferecimento. Lucre com as melhores cotações na betnacional.com, a Bet do Carioca. André Ribeiro é da Tupi. No Rio de Janeiro, 11h34. Você ouve a Tupi e o Giro Esportivo, líder de audiência no Rio de Janeiro. Super Rádio Tupi, André Ribeiro. Aquele abraço para você, ligado no microfone da Super Rádio Tupi, 11h34. Está começando um mini Giro Esportivo para você. Até meia-noite. Vamos falar do seu clube. O destaque de hoje foi a derrota, mais uma do Botafogo no Campeonato Brasileiro em sua Série A. Perdeu para o Grêmio 4-3, mais uma vez de virada. O Botafogo chegou a fazer 3-1 em São Januário e depois cedeu, né, a virada 4-3 com um show do atacante uruguaio Soares. Botafogo continua como líder, já vamos dar uma geral, né, na classificação do Campeonato Brasileiro. Próxima rodada, resultados de mais uma rodada do Brasileirão. Mas nós vamos falar do Botafogo, saber como efetivamente ficou a situação, né, do técnico Lúcio Flávio, como é que está a situação do técnico alvinegro, porque sem dúvida nenhuma o negócio ficou quente inclusive lá em São Januário, na parte externa, primeiro na parte interna, né? E eu quero saber de você, Marco Vasconcelos, depois de mais uma derrota de virada, como ficou o clima do Botafogo para a sequência do Brasileirão, Marco? Clima tenso, né, André? A gente já relatou durante a transmissão, após a derrota do Botafogo de virada, 4-3 diante do Grêmio em São Januário, muita confusão dentro do estádio, do lado de fora também. A polícia precisou intervir e o clima também era esse entre jogadores, comissão técnica. O Lúcio Flávio concedeu entrevista coletiva e falou sobre a questão tática do jogo, a falta de atenção, essa parte psicológica do Botafogo que foi afetada, sobretudo depois daquele 3-3, o empate. Realmente o time chega a 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, mantém a liderança, mas todo mundo se aproximou, Grêmio, próprio Flamengo, e era uma rodada boa para o Botafogo, porque Palmeiras e Bragantino tinham perdido. Mesmo assim o Botafogo também perde. E são, como eu disse, 5 jogos sem vencer, 4 derrotas consecutivas, pressão muito grande, clima de muito abatimento por parte dos jogadores e também do técnico Lúcio Flávio. Próximo jogo diante do Bragantino, no domingo, em Bragança Paulista, mais um confronto direto, e a gente também trazia essa informação. O Botafogo segue aqui mesmo de São Januário, direto para Atibaia, no interior de São Paulo, fica perto de Bragança Paulista, local do jogo, vai se concentrar para minimizar essa questão da pressão que os jogadores sofreram no último treinamento ontem no CT do Espaço Lonier, também tudo que cercou hoje essa partida em São Januário. Botafogo treinando na sexta, também no sábado, para tentar voltar a vencer no Campeonato Brasileiro no domingo. Tiquinho Soares estará de volta, ele cumpriu suspensão pelo 3º amarelo e reaparece na equipe titular. André. Valeu, obrigado, Marco Vasconcelos. Confirmando a 33ª rodada, nós tivemos um Inter 0, Fluminense 0, América Mineiro 0, Curitiba 3, o América Mineiro, primeiro time matematicamente rebaixado, São Paulo 1, Bragantino 0, Atlético Paranaense 1, Fortaleza 1, Flamengo 3, Palmeiras 0, Corinthians 1, Atlético Mineiro 1, Goiás 0, Santos 1. Hoje tivemos Botafogo 3, Grêmio 4, Bahia 0, Cuiabá 3 e Vasco da Gama e Cruzeiro e Vasco jogam no dia 22 de novembro, uma quarta-feira, às 7 da noite. O Botafogo ainda lidera o Campeonato Brasileiro com 59 pontos, tem 18 vitórias. O Grêmio vem em segundo com 59, também com 18 vitórias, mas o Botafogo, na questão de gols, de saldo de gols, está na frente. Em terceiro, Palmeiras 59, em quarto, Bragantino 58, quinto, Flamengo 56, em sexto, Atlético Mineiro 54, em sétimo, Atlético Paranaense 50, em oitavo, Fluminense 46, em nono, São Paulo 45, décimo, Cuiabá 44, 11º, Fortaleza 43, 12º, Internacional 43, 13º, Santos 41, 14º, Corinthians 41, 15º, Bahia 37,
16º Vasco 37, 17º Cruzeiro 37, 18º Goiás 35, 19º Curitiba 26 e em 20º o América Mineiro tem 21 pontos. Confirmando a próxima rodada, 34ª, sábado tem Coritiba e Cruzeiro, Flamengo e Fluminense, Palmeiras e Inter de Porto Alegre, domingo Bragantino e Botafogo, Grêmio e Corinthians, Vasco e América Mineiro, Santos e São Paulo, Atlético Mineiro e Goiás, e vamos ter Bahia e Atlético Paranaense e também Cuiabá e Fortaleza. 11h39. Giro Esportivo. Oferecimento. Lucre com as melhores cotações na betnacional.com, a Bet do Carioca. Giro Esportivo. A maior audiência. 11h46, sábado tem Fla-Flu às 6h30 do Maracanã. Me dá uma notícia rubro-negra, Marcos Coelho. André, essa situação vai ser analisada jogo após jogo. Um abraço para você, pro Rubem Leão, pros amigos ligados aqui no Giro Esportivo. O fato é que o Gabigol está com um quadro de etensopatia, que é uma inflamação no tendão adutor, na região do quadril, e por esse motivo ele vem atuando com dores, não está conseguindo desempenhar o melhor do seu rendimento físico por causa disso. Inclusive, isso foi informado ontem pelo doutor Márcio Tanuri. Claro que não precisa de uma cirurgia e isso acaba preocupando menos, mas o próprio médico do Flamengo disse que eventualmente o Gabigol pode acusar mais dores que em dias anteriores e aí naturalmente ficar de fora de um jogo ou outro. E o Tite, técnico do Flamengo, usa o exemplo do Gabigol como um exemplo de superação que o Flamengo vai ter que abraçar e encarnar até o final do campeonato, e aproveita o espaço para parabenizar a torcida no papel exercido ontem durante os 90 minutos da vitória por 3-0 sobre o Palmeiras. Eu fiz um pedido para que ela compreendesse os momentos que eu posso da equipe que oscilar. Porque é natural, uma equipe ela está ainda em reformulação. Ela tem um esqueleto, mas ela está em reformulação. Com atletas, por vezes, sem a sua melhor da sua condição. Eu reitero aqui em relação ao Gabi. O Gabi vem com um problema, mas nós precisamos de se colocando à disposição, sabe? Dando a sua parcela de contribuição, assim como todos, a gente ter essa doação um pouco. Porque atleta de alto nível, a gente nunca viu o atleta de alto nível sem dor. Está sempre superando algumas adversidades. Obrigado para a torcida. Muito obrigado. O carinho com que ela trouxe, o atleta precisa, porque às vezes não é a hora que ele acerta. Ele precisa do carinho na hora que ele erra. Agora, André, a chave virada, sábado, 6h30 da noite, clássico com o Fluminense. A dúvida: qual será a situação do Gabigol? A certeza é que todo o time encarando esse momento como uma fase de superação, André Ribeiro. Valeu, obrigado, Marcos Coelho. Bruno Gentili, o Fluminense vai ter algumas mudanças no time para o clássico contra o Flamengo, não é isso, Bruno? É isso, André. O que tudo indica, o Fluminense vai contar sim com pelo menos 3 mudanças para o clássico contra o Flamengo em relação àquela equipe que empatou em 0-0 com o Internacional ontem à noite no Beira-Rio, na cidade de Porto Alegre. O técnico Fernando Diniz e a sua comissão técnica devem promover as voltas de Felipe Melo na zaga, de Marcelo na lateral esquerda e também do artilheiro Germancano comandando o ataque ao lado de Keno e John Arias. O trio, a gente lembra que no Giro Esportivo foi preservado para esse jogo diante do Internacional lá no Rio Grande do Sul. Eles permaneceram aqui no Rio de Janeiro, nem sequer viajaram com a delegação, até como uma forma de controlar o desgaste físico. Isso porque, vale a gente destacar, André, Felipe Melo, Marcelo e Cano já possuem uma idade mais avançada em relação ao restante do grupo do Fluminense e vinham de grande desgaste físico. Afinal, eles foram titulares e atuaram por quase todo
participou do jogo da final da Libertadores contra o Boca Juniors. Jogo esse que teve até a prorrogação, portanto, 120 minutos atuando e com alta tensão naquela partida, um título histórico do Fluminense. Dentro das 4 linhas, Fernando Diniz deve mandar a campo contra o Flamengo aquela chamada força máxima do Fluminense, tendo Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André, Martinelli e Ganso, com Arias, Queno e Germancano. Um detalhe importante, falávamos do Arias agora há pouco, ele foi convocado pela seleção colombiana para a disputa da 5ª e 6ª rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo contra o Brasil, em casa na cidade de Barranquilha, e depois a seleção colombiana viajando até Assunção para pegar o Paraguai. Portanto, Fluminense devendo ter força máxima contra o Flamengo e John Arias mais uma vez sendo convocado para a disputa da 5ª e 6ª rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo, André. Valeu. Romário é o novo presidente do América. Marcos Coelho foi lá, ouviu o baixinho, o senador Romário, que é o novo mandatário do América. Coelho. André, direto do Clube Municipal, agora com o presidente aclamado do América Futebol Clube, Romário. Mais um grande desafio por tantos clubes, pela seleção brasileira, a Copa do Mundo, mas agora uma nova tarefa, resgatar esse clube tão importante, tão expressivo para a história do futebol do Rio e do Brasil. Mais um grande desafio na sua carreira, né, Romário? Boa noite, parabéns aí pela aclamação. Muito obrigado, boa noite. Cara, você colocou a palavra exata, mais um grande desafio. Eu sempre fui de desafios. O América é um time centenário, 119 anos, um time que tem uma história linda ao longo desses anos, se encontra, como eu falei, num momento muito difícil. As administrações que passaram acabaram não conseguindo ajudar o América como, por exemplo, eles queriam. Eu sei exatamente da minha responsabilidade, ou melhor, eu sei exatamente onde eu estou entrando, não tem segredo nenhum. Vamos ter aí 3 anos de dificuldade, mas eu tenho muita certeza e fé em Papai do Céu que Papai do Céu vai me dar sabedoria, tranquilidade para eu escolher as pessoas certas, colocar nos lugares certos e juntos a gente vai fazer o máximo possível para resgatar o nome do América, principalmente no que se refere ao futebol dentro de campo. 1982 e nós aqui do América fizemos um levantamento. É uma situação bem tranquila, vamos dizer assim, e nem um pouco complexa de fazer com que o América seja reconhecido como campeão brasileiro. O próprio presidente Reginaldo me passou que esse pleito ele colocaria na mão das pessoas que são técnicas nesse assunto e me daria essa resposta. A gente, particularmente, todos nós aqui do Americanos, temos esse sonho e eu tenho certeza que é realmente uma possibilidade, já que outros clubes em competições bem menores, bem menos influentes, com bem menor reconhecimento, conseguiram, porque o América não. Tá falando do Atlético Mineiro? Tipo isso, exatamente o Atlético Mineiro. Tá aí, André, esse foi o Romário, as primeiras palavras depois de aclamado o presidente do América Futebol Clube. A missão de resgatar a instituição, buscar a volta à elite do futebol do Rio de Janeiro, falando também da tentativa de reconhecimento da Copa dos Campeões de 82 como campeonato brasileiro, usando o Atlético Mineiro como exemplo recente. E o que eu pude apurar aqui é que não está nos planos o modelo de SAF, e sim como um clube tradicional. Romário, novo presidente do América, André. Minha gente, parabéns ao Romário, torcer para que dê tudo certo, que ele faça uma grande administração à frente do América. Só tem um detalhe, esse pleito do América. Em 1982, houve um campeão brasileiro. Houve um campeonato brasileiro vencido pelo Flamengo, o vice foi o Grêmio. Era uma outra competição, a Copa dos Campeões, né? Vamos ver se dá certo ou não. Minha gente, fim de papo, giro esportivo, mini giro para você. Amanhã a gente está de volta com muito mais programação esportiva para você. Vem aí o programa 01 da Tupi do professor Alexandre Ferreira. É por isso que eu digo, ademã que eu vou em frente. Giro esportivo. Oferecimento
Lucre com as melhores cotações na betnacional.com, a Bet do Carioca.